Amém. Glória a Deus. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar operando nesta festa, esse culto de ações de graças ao Senhor, por mais um ano que o Senhor concede à orquestra de nossa igreja. Agradeço ao pastor a oportunidade, pela confiança que nos tem dado, e parabenizo aos componentes da orquestra, todo o nosso irmão Adriano. Deus abençoe, Deus continue usando os irmãos para o louvor da sua majestade, no nome de Jesus. Meus irmãos, não poderíamos deixar de falar nesta festa a respeito do louvor a Deus. Nós queremos basear a mensagem de hoje no texto que está no Salmo de número 22. Nós leremos o versículo 3. Também estaremos meditando no Salmo 150, mais precisamente o primeiro e o segundo versículo, para que nós possamos entender da parte de Deus o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Salmo de número 22, versículo de número 3, diz assim: porém tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Ou, em outras traduções, que está entronizado entre os louvores de Israel. O texto do Salmo 150 nos diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvado seja Deus. Meus irmãos, primeiramente nós lemos o Salmo de número 22, que é chamado por muitos o Salmo da cruz, é um dos salmos mais citados do Novo Testamento, porque faz uma alusão à morte de Jesus, ao período, o momento da crucificação. Embora falando de um momento de sofrimento e dor, o salmista, no versículo 3, ele fala do louvor a Deus. Para entendermos, irmãos, o contexto desse salmo, nós vemos que o versículo 1 e o versículo 2, o salmista está lamentando, porque é como se Deus não o ouvisse, como se Deus não o atendesse na sua súplica e no momento da sua angústia. É o que o Senhor Jesus, no momento da crucificação, ele clama, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Porém, no versículo 3, vem ao seu coração uma clareza da realidade. Às vezes o sofrimento, ele rouba a razão. Nós deixamos de ver a realidade. Contemplamos apenas o sofrimento e isso nos coloca cada vez mais para baixo. Porém, o salmista, ele tem um vislumbre, ele coloca um porém no versículo 3, e ele diz: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. O salmista está dizendo, de forma poética, a linguagem dos salmos, e os salmos, irmãos, são o inário do povo de Israel. O povo de Israel, nas suas festas, nos seus momentos de devoção a Deus,
se utilizavam dos salmos para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. E aqui ele diz que o Senhor, de forma poética, habita entre os louvores de Israel. Nós não podemos entender aqui, ou não devemos entender, um habitar de Deus de forma mística, quando alguém está cantando, misturado com a letra, com as ondas sonoras, Deus está ali no meio. Não. Quando ele diz que Deus habita, ele diz que Deus está sendo, é o alvo. Deus é o alvo do louvor de Israel. Aquilo que eles louvavam a Deus, aquilo que eles cantavam, Deus estava presente. Por exemplo, nas letras das suas canções, também na emoção com que eles entoavam a Deus louvores, na emoção com que eles tocavam os seus hinos, tudo Deus estava presente, porque era por Deus, era para Deus. Eles entendiam que Deus era o alvo principal do louvor do povo de Israel. Isso que quer dizer, e esta palavra, irmãos, esse versículo nos revela muitas lições a respeito do louvor a Deus. Primeiro, que temos que entender que louvar é engrandecer o nome do Senhor, é enaltecer a Deus, é magnificar o nome de Deus. Isso é louvor a Deus. Quando louvamos a Deus, estamos exaltando a Deus. E podemos fazer isso tanto através do canto, como também através da música. Nós lemos no Salmo 150 a quantidade de instrumentos que ali são citados, para dizer que também por meio desses instrumentos, Deus, ele é glorificado, ou ele é louvado. Então, o louvor a Deus pode ser com os lábios, pode ser através de um instrumento, pode ser em uma canção, ou então em uma poesia, em algo que você expresse a Deus aquilo que você entende de Deus, aquilo que você acha a respeito de Deus, é claro, baseado nas Escrituras Sagradas. Isso é o louvor a Deus, é engrandecer, magnificar e bendizer a Deus. Quando nós falamos que Deus habita no meio dos louvores de Israel, isso quer dizer que o louvor do povo de Deus, ele é um louvor que está direcionado a Deus. O louvor não está direcionado a nada além do que o próprio Deus. Por isso, irmãos, não é louvor quando uma canção, quando uma fala, quando uma expressão é para enaltecer o homem. Não existe louvor antropocêntrico. Existem músicas, louvor não. Louvor, o único que é entronizado ou intronizado é o Deus Todo-Poderoso. Mas alguém pode perguntar, irmão Apolo, eu tenho visto por aí muitos louvores que coloca o homem no centro. Isso não é louvor. Louvor é adoração única ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, o texto diz, ele habita no meio dos louvores de Israel. Só tem lugar nos louvores de Israel para o Deus único e verdadeiro. Só ele deve ser adorado. E nós vivemos um tempo, irmão, de banalização do louvor. Se diz que muita coisa é louvor sem ser. Muita coisa é cantada por aí dizendo que está adorando a Deus. E nós temos que tomar muito cuidado para os nossos cultos deixarem de ser cultos de louvor a Deus e passarem a ser culto de entronização a homens,
de adoração ao homem, ao ego. O homem se torna o centro, e aí os louvores, ou os hinos, as músicas, são para mexer com o ego das pessoas, são para colocar as pessoas no pedestal, são para que as pessoas se sintam confortáveis. Não, os louvores de Israel, os louvores do povo de Deus, tem Deus como centro, é para Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação é para Deus. No meio do louvor de Israel, no meio do louvor do povo de Deus, não tem lugar, irmãos, para estrelismo, porque quem habita no meio dos louvores de Israel é Deus. Não há lugar para o homem aparecer. Aqui não é, irmãos, um lugar para nos apresentarmos como um show. Aqui não é o lugar para apresentarmos os nossos talentos. Aqui não é show de talento para as pessoas ficarem mostrando quem canta mais, quem toca mais, quem faz mais e querendo aparecer. Quem deve aparecer no meio dos louvores de Israel é o Deus Todo-Poderoso, é Ele só. Nós temos que vigiar, porque às vezes Deus nos deu condições para nós louvarmos a Deus, e está aqui os nossos irmãos instrumentistas, que se dedicam a aprender, porque é necessário ter técnica, ainda que seja louvor a Deus, é necessário. Precisa ter a melodia correta, precisam ter as notas corretas, mas na hora de estar tocando, nós temos que colocar Deus no centro. É para ti, Senhor, é para o teu louvor, é para a tua adoração. Aí há uma harmonia, tanto da técnica, como também do sentimento do coração, de adorar ao único e verdadeiro Deus. Deus habita no meio do louvor de Israel. Dito isso, meus irmãos, indo para o Salmo 150, se Deus habita no meio dos louvores, é falado a respeito de Deus. E o que é falado a respeito de Deus? Versículo de número 2 do Salmo 150 diz: louvai-o pelos seus atos poderosos. Quando a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel, ou dos louvores do seu povo, lembrando que o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para que apresentasse o Senhor às outras nações, o povo usado por Deus também para que por meio desse povo Deus se revelasse. Foi por meio do povo de Israel que a revelação especial de Deus, que são as Sagradas Escrituras, veio a nós, o Antigo Testamento. Aliás, no Novo Testamento, a maioria dos autores é judeu. Então Deus escolheu o povo de Israel para o apresentar, para que ele fosse revelado. É por isso que Deus habita no meio dos louvores de Israel. E quando se fala de Deus, no meio do louvor, uma exaltação a Deus, isso que significa Deus habitar no meio do louvor, fala-se dos atos poderosos de Deus. Os louvores revelam as obras extraordinárias de Deus. Os louvores revelam o Deus Criador, porque foi por meio dele e da sua palavra que os mundos foram criados. E Deus fez essas coisas também para o louvar, porque os céus declaram as suas obras, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O Senhor nosso Deus é revelado por meio do louvor. Deus operou desde a antiguidade. Ele é o Criador,
Ele é o libertador do seu povo. Foi Deus com braço forte que mandou as 10 pragas no Egito e resgatou o povo de Israel. Foi Deus quem abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Foi Deus que no deserto, num lugar inóspito e sem perspectiva de existência, que Deus sustentou o seu povo, fazendo água jorrar da rocha, transformando águas amargas em águas potáveis, e também fazendo descer do céu o maná, e vir as codornices para alimentar o povo, revelando o seu poder e a sua glória, revelando a sua majestade. E os louvores por revelarem o poder de Deus, os seus atos poderosos, as suas obras. Esses louvores, eles, irmãos, nos mostram que Deus, Ele está operando ainda no meio do seu povo. Mostra que Deus, como os teístas dizem, ou os deístas dizem, que Deus criou o mundo e o abandonou, e o deixou ao acaso e não mais interfere no mundo. Nós vemos por meio dos louvores do seu povo que o nosso Deus é um Deus que ainda opera, um Deus que realiza obras extraordinárias. Aleluia! É tremendo como Deus quer deixar evidente as suas obras extraordinárias. Porque Deus, Ele, para escolher fazer de Abraão um povo, Ele faz algo ficar mais complicado. Deus não busca facilitar as coisas para realizar as suas obras. Para as suas obras serem grandiosas, Deus faz questão de deixar as coisas impossíveis. Porque Deus faz coisas impossíveis. Quando Ele chama Abraão, a sua esposa era estéril. E Deus fez questão de, além dela ser estéril, passar ainda muito tempo e ela chegar na velhice. Porque quem olhava para Isaac não via apenas uma criança. Quem olhava para Isaac via as obras poderosas de Deus. Uma mulher na sua avançada idade, sem condições de ter filho, gerou um filho. Essas são as obras de Deus. E a Bíblia diz que Ele é que faz a estéril ser mãe de filhos e habitar em família. Deus ainda opera nos nossos dias. Porque tem gente que acha que Deus deixou de operar. Mas nós somos pentecostais. Nós sabemos que o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, Ele está com a igreja, Ele habita na igreja e Ele ainda continua operando na terra. Então não se surpreenda se você ver Deus fazendo coisas grandiosas no meio da sua igreja. Deus ainda faz. Deus ainda faz coisas grandiosas e por isso nós louvamos o seu nome. Ele ainda opera milagres. Ele nos deu a graça e a autoridade do Espírito para dizer: doença, sai no nome de Jesus Cristo. E você vai chegar lá naquele hospital e chegar, o médico não vai entender o que aconteceu, porque os exames vão dar totalmente contrário àquilo que deram agora, e você vai louvar diante dos homens, diante dos médicos, o Deus que operou milagres na tua vida. Louvai os seus atos poderosos. Deus continua operando. Nós damos louvores a Deus. Ele habita no meio dos louvores de Israel, porque nós bendizemos a Ele por seus atos poderosos. Mas o texto ainda diz: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza.
Porque nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. Ele faz grandes coisas. Ninguém faz as obras e realiza as obras de Deus. Mas nós também louvamos a Deus por quem Ele é. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. É utilizado expressões aqui para colocar num patamar muito grande. Primeiro, excelência e grandeza, na mesma frase, conforme a excelência da sua grandeza. Porque quando falamos de Deus, sempre temos que falar no superlativo. Aliás, nós podemos aqui falar muitas coisas da grandeza de Deus, das suas obras, do quanto Ele é maravilhoso, do quanto Ele é bondoso, do quanto Ele é glorioso e grandioso, mas nunca conseguiremos expressar com exatidão o tamanho do nosso Deus, porque Ele está além das palavras que nós possamos falar, Ele está além da compreensão humana, porque Ele é o Altíssimo, Ele é o Boníssimo, Ele é o Maravilhosíssimo, Ele é o Santíssimo. Louvai ao Senhor por quem Ele é. Aleluia, glória a Deus. Nós louvamos a Deus por toda a sua bondade e misericórdia. Quando nós falamos dos atributos de Deus, o atributo comunicável de Deus, que é o amor, e aí nós podemos separar o amor e falar de bondade, benignidade, de tudo aquilo que está envolvido no amor. Foi um fruto comunicável de Deus. Nós falamos do amor de Deus, expressão máxima do amor de Deus é a morte de Jesus Cristo, Ele ter enviado seu Filho para morrer por pecadores não merecedores. Eu posso falar aqui para os irmãos da cruz do amor de Deus, mas até mesmo a nossa compreensão do amor de Deus é limitada. Você pode pensar racionalmente a respeito do amor de Deus, só que para nós compreendermos de fato, só compreende aqui o amor de Deus quem tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 aos Romanos, disse que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os versículos seguintes ele fala, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então este amor que Deus derrama em nossos corações, embora o amor de Deus ele transborde para nós amarmos o próximo, ali está falando da compreensão. Ali está falando de nós sentirmos no mais profundo da nossa alma, do nosso âmago, o amor de Deus. Às vezes nós não conseguimos colocar em palavras, mas nós sabemos, nós entendemos de uma forma sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo, quanto Deus nos ama. E quando alguém recebe de Deus esse derramamento do amor, pelo Espírito Santo, ele não consegue fazer outra coisa, a não ser louvar ao nome do Senhor e o engrandecer por quem Ele é. É importante nós entendermos que o louvor, ele não se resume apenas a engrandecermos a Deus pelas obras que Ele faz, mas porque senão nós só vamos louvar a Deus quando a conta bancária estiver cheia. Nós só vamos louvar a Deus quando tivermos com saúde.
Nós só vamos louvar a Deus quando as coisas estiverem indo bem, quando as pessoas estiverem sorrindo para nós, quando as pessoas estiverem nos aplaudindo. Aí nós adoramos, aí nós louvamos, aí nós dizemos: Deus, como tu é maravilhoso. Alguém que só olha a Deus pelas obras que Ele faz e o glorifica e o louva pelas obras que Ele faz, no momento em que não tiver nada disso, não vai louvar a Deus. Mas aí nós temos que aprender com Jó. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens materiais. Alguém poderia dizer, se não compreendesse a essência do louvor, porque Jó não tem motivo mais para louvar a Deus. Jó não tem motivo mais para adorar a Deus. Mas Jó sabia quem Deus era. Por mais que Jó não tivesse uma compreensão mais aprofundada de quem é Deus, que ele descobre no final, Jó louvava a Deus. E no momento que tudo estava indo de mal a pior, ele poderia murmurar, ele poderia maldizer, mas ele diz de uma forma poética: nu eu saí do ventre, e nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, porque por mais que as circunstâncias estejam difíceis, aquele que é verdadeiro adorador e adora em espírito e em verdade, esse louva a Deus porque sabe que Deus não muda. Quem louva a Deus por quem Deus é, precisa entender quem Deus é para poder louvar. E quem entende que Deus é imutável, pensa: essa prova está acontecendo como Jó, eu não consigo nem entender, mas eu sei que aquele que está sobre o trono permanece lá, e a sua bondade permanece a mesma, porque Ele é imutável. Então, por mais que não esteja dando tudo certo, irmão, quem sabe você entrou nesse culto aqui dizendo: eu não tenho nem motivo para adorar, coisa nenhuma. Você tem motivos superlativos para adorar a Deus esta noite. Mas, irmão Apolo, deixo mais de lado, é só eu dizer para você: olha para a cruz e você vai louvar a Deus, porque Jesus morreu por você, para te dar vida eterna. Eu disse aos irmãos que através de Israel, Deus dá a sua revelação especial, que são as Escrituras Sagradas. Essa revelação ela é progressiva. À medida do passar do tempo, Deus vai se revelando. E à medida que Deus vai se revelando, o louvor a Deus vai sendo direcionado para o lugar certo. Porque alguém acha que pode louvar a Deus de qualquer forma. Ah, é meu jeito. Ah, é assim que eu quero fazer. Não. O verdadeiro adorador adora em espírito, mas também adora em verdade. É necessário que Deus habite no meio do louvor. E Deus habita por meio da sua revelação. Tem muita gente cantando coisa aí, dizendo que é louvor a Deus, que não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é louvor. Porque é necessário que Deus habite para ser um louvor verdadeiro, através da sua revelação. Se você acha que Deus ele pode ser aquilo que você quer, você está crendo em qualquer outro Deus, mas não no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele se revelou através das Escrituras, revelou a sua vontade, revelou o seu querer. A revelação tem seu ponto culminante no Novo Testamento, porque aí se fecha o
cânon das Escrituras e a revelação escrita de Deus está completa. A nossa regra de fé e prática, onde nós baseamos a nossa vida e também o nosso louvor. A Bíblia mostra no Novo Testamento Cristo de Deus sendo revelado. Tudo aponta para o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, tudo direcionava a seu Senhor Jesus. Os louvores de Israel também eram para enaltecer e para apresentar o Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo que esses louvores que temos em mãos, que está registrado nas Sagradas Escrituras, foram revelação de Deus. E a revelação de Deus se dá por meio do Espírito Santo, que soprou nos servos de Deus que registraram as Sagradas Escrituras. Então, não veio por vontade do homem. A Bíblia diz que estes homens de Deus, homens santos de Deus, foram inspirados por Deus. Nenhuma profecia, nenhum escrito foi feito por vontade humana, mas foi por vontade de Deus. Deus os inspirou. E Deus os inspirou por meio do seu Espírito. Deus revelou o seu plano e revelou Jesus por meio do seu Espírito. Aí o Senhor Jesus Cristo, momentos antes de encerrar o seu ministério terreno, ir para a cruz, ser crucificado, o Senhor Jesus revela que o Espírito Santo viria, dentre alguns objetivos, para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo para os irmãos, espero que o Espírito ajude os irmãos a entender, que os louvores que nós abrimos a Bíblia, esses 150 salmos e os louvores espalhados pelos outros livros do Antigo Testamento, o Espírito Santo estava presente e inspirando. Nós falamos do Salmo 22. O Salmo 22 é uma profecia a respeito de Jesus, como muitos outros salmos. Aliás, mas é citado salmos a respeito do Messias do Novo Testamento, louvores. Isso quer dizer que glorificação a Deus, exaltação a Deus, pode deixar com o Espírito Santo, que Ele sabe como fazer. Da melhor forma possível. E o louvor a Deus, irmão, nós vemos em passagens em que o Espírito Santo está se manifestando e atuando, é um louvor espontâneo. Como, por exemplo, no caso de Maria e Isabel, elas, recebendo o enchimento do Espírito Santo, começaram a louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor. O caso mais emblemático é o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre aquela congregação e todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Haviam ali reunidos pessoas de todas as partes, vindo para adorar em Jerusalém, todas as partes do mundo. Enquanto eles estavam ali falando línguas, as pessoas, cada uma entendia, na língua em que eles foram nascidos, eles falarem das grandezas de Deus. Ou seja, louvarem a Deus, exaltarem ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que um culto regido pelo Espírito Santo, um culto direcionado pelo Espírito Santo, nunca vai ser um culto antropocêntrico. Porque se o Espírito veio para glorificar a Cristo, um culto em que o Espírito Santo está sendo derramado, está operando, está falando e se manifestando, o nome de Jesus é colocado lá em cima.
O nome de Jesus é exaltado. Se fala de cruz, se fala de sangue derramado, se fala de perdão de pecados, fala-se do Cristo Salvador das nossas almas. E a Bíblia diz: todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas louvar a Deus, inspirado pelo Espírito Santo, irmão, não existe outra coisa melhor. Os irmãos que estão aqui entendem o que eu estou dizendo. Quando você está ali tomado pelo poder do Espírito, transbordando, as palavras que saem da sua boca, irmão, são palavras de adoração, de louvor a Deus. E parece que as palavras saem quentes da nossa boca. O glória a Deus que a gente dá é diferente. O crente que dá um glória a Deus e está cheio do Espírito Santo, até mesmo o glória a Deus dele é diferente. Por quê? Porque sai lá do fundo da alma, em espírito e em verdade. E o Espírito que está em nós, junto com o nosso espírito, exalta a Deus da maneira que é. Isso é para a oração e é para o louvor também a Deus. Porque Jesus ensinou na oração dominical que oração também é louvor. Porque teu é o reino, porque tu é a glória para todo sempre. Amém. Ele finaliza, introduz com adoração e finaliza com adoração ou com louvor. Começa com louvor, termina com louvor. Paulo diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda. É por isso que ele é o Paracleto, ele te ajuda a ficar de pé, viver uma vida de santidade, mas até mesmo louvar a Deus ele te ajuda. Ele diz assim: meu filho, você não sabe adorar direito, porque desde que o homem caiu lá, ele perdeu muita coisa, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o Paracleto, eu sou aquele que está do lado, eu sou aquele que vai te ajudar. É assim que se louva a Deus, é assim que se louva a Deus. E para nós encerrarmos, o louvor a Deus, irmãos, não parte só das nossas cordas vocais, ou do nosso dedilhar. Antes de chegar nas cordas vocais, do nosso dedilhar, dos nossos pulmões, tem que vir do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Tem que vir de lá de dentro. Deus disse certa vez para Israel: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se não tem coração, não é louvor. Tem que ter coração, tem que ter alma. É por isso que a gente chora. E tem uns crentes por aí que dizem: não, tem que ser assim, tem que ter uma postura, isso e aquilo. E aí o crente chora, o crente dá glória a Deus alto, aí eles dizem: Deus é surdo, Deus não está ouvindo por acaso. Aí caem as lágrimas, aí vêm as expressões. Por quê? Porque vem lá da alma. Lá da alma, lá de dentro, irmão. E quando vem da alma, o nosso corpo reproduz o que a nossa alma está sentindo na presença de Deus. É claro que a gente não concorda com mecanismo, com coisa robótica, coisa feita. Tem que ser adoração espontânea. Então, se você vê aqui, ninguém manda fazer aqui, ninguém manda dar glória a Deus, ninguém manda dar aleluia, ninguém manda levantar, porque tem lugares por aí, irmãos, que o levantar se tornou costume, ou apenas porque um jargão de um pregador foi muito bom, a pessoa se levanta. Não, aqui é para adorar o Rei, para adorar o Senhor. Nós estamos ali, irmãos, mergulhados no hino que está sendo cantado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor,
aí nós mergulhamos naquele hino, aí nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso em espírito e em verdade. Entregue sua adoração. Como pode ser isso numa orquestra, irmão Apolo? Eu posso tocar com a alma, como que eu posso tocar e o Espírito Santo me ajudar? Como eu posso fazer isso? Irmão, parta daqui de dentro. No momento que você estiver soprando esse instrumento, você esteja racionalmente, porque, irmãos, culto pentecostal também é culto racional, é por isso que nós adoramos. É por isso que nós adoramos, porque quando o hino diz que Deus é grandioso, Ele é santo, a nossa razão age. É verdade, Ele é santo, merece ser adorado. Quando o hino diz Deus é poderoso, que faz da estéril mãe de filhos, a gente entende, meu Deus, que Deus é esse? Deixa eu adorar Ele. Deixa eu adorar a Ele, porque Ele é grandioso. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo revela a Cristo, Cristo revela o Pai, e nós adoramos a Ele. Então pense quando você estiver cantando e louvando a Deus, pense com a tua alma, pense o quanto Deus Ele é poderoso, o quanto Deus Ele é maravilhoso, o quanto Deus fez na tua vida e faz, e toque, e expresse, e adore, e louve, e exalte. E enquanto você exalta, Deus, Ele recebe o louvor. E quando Deus recebe o louvor, irmão, Ele não se contenta em ficar lá no alto, lá no lugar fechadinho. Quem sabe se fosse homem, eu vou receber o louvor aqui, ó, eu vou ficar no lugar mais alto. Quem sabe escolheria a galeria, vai ter um lugar fechado, me adorem daí. Isso é para homens orgulhosos. Deus, Ele vem, Deus, Ele se manifesta no meio do seu povo para receber o louvor. Há um louvor de coração e alma, há um louvor verdadeiro, há um louvor conforme a minha vontade. Eu estou aí presente, eu estou para receber, eu estou aqui sentindo o cheiro, sentindo o aroma do teu sacrifício. E Ele diz para você: está suave na minha presença, eu estou me agradando da tua adoração e do teu louvor, meu filho. Oh, glória. Ele te dará o recurso para continuar louvando o nome dEle. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Eu agradeço a oportunidade em nome